Salve, salve, torcedor São Paulino, mais um vídeo aqui no nosso canal para falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje, né, a final da Libertadores, em que a gente viu o Flamengo ser tetracampeão da Libertadores. O primeiro time a ser tetracampeão da Libertadores foi o Flamengo, não foi o São Paulo, porque o São Paulo parou no tempo, né, e a gente teve que torcer para que o rival ali, né, o rival verde, não fosse campeão. E essa é a única coisa que o São Paulo tem a minimamente celebrar. É um rival não ser o primeiro tetracampeão da Libertadores, é um rival não ser campeão da Libertadores de novo, né? É só isso que a gente tem minimamente, porque olhando para o São Paulo é 0-0. Só uma questão, o São Paulo há 20 anos, né, não chega a uma final de Libertadores e consequentemente não ganha. Foi em 2005, aquela Libertadores que o São Paulo ganhou em cima do Atlético Paranaense, e dali para frente, campanhas péssimas na Libertadores, uma aqui, outra ali. 2016 chegou na semifinal, daí eu acho que nunca mais chegou à semifinal, ficou alguns anos sem ir, e agora o São Paulo está nessa draga, nessa situação terrível que o São Paulo se encontra. E aí a gente viu mais um time brasileiro passar o São Paulo, né? Já tinha passado em muito pelas conquistas que o Flamengo anda tendo aqui, né? E nesses últimos anos, o próprio Palmeiras, os dois, estão a um nível muito acima do São Paulo em tudo, em tudo. Mesmo o rival aí errando, ele ainda está muitos degraus acima do São Paulo, e o São Paulo sempre dando passos e passos para trás, infelizmente. E é isso, a gente viu mais uma final em que o São Paulo não participa, e antes da final o São Paulo tomando aí 6 gols do Fluminense, uma vergonha histórica. E aí outro time grande, né, que é um grande time do Brasil, o Internacional, hoje entrou na zona de rebaixamento, porque o Vitória, ele que está brigando ali ponto a ponto, entrou, ganhou do Mirassol e passou até o Santos. Então tá Vitória, Santos e Internacional, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. E aí o que acontece? O São Paulo vai enfrentar quem? A próxima rodada, Internacional e depois o Vitória. Ou seja, duas equipes que estão lá brigando com a faca nos dentes, ali se matando para não ser rebaixado. O Internacional tomou 5-1 do Vasco, uma vergonha também. E vai vir jogar contra o São Paulo na quarta-feira. O São Paulo vai jogar contra o Internacional na Vila Belmiro, porque o presidente aí, que é um sem vergonha, é um covarde, jogou de novo o jogo para lá, para não ouvir protesto da torcida, mas ele sabe que isso não vai dar certo, e a tendência do São Paulo perder esse jogo é grande, porque com certeza, se o São Paulo ganhar do Internacional, o Internacional cai, né? E o São Paulo hoje, amanhã, na verdade, amanhã, domingo, o Corinthians vai jogar contra. Não sei, nem sei contra quem o Corinthians vai jogar, mas o Corinthians vai jogar. E se o Corinthians ganhar, contra o Botafogo, lembrei. E a gente vai ter que torcer o Botafogo, porque o Corinthians, se ganhar, passa o São Paulo. Vai ser difícil para o Corinthians ganhar, mas se o Corinthians ganhar, ele passa o São Paulo. Chegando à 8ª colocação, o São Paulo vai para 9º. Mas assim, a realidade é essa, pessoal. O São Paulo não merece chegar a essa pré-Libertadores, que vai ser, por si só, uma vergonha. Por si só, uma vergonha, porque o São Paulo está dependendo dos outros para ficar em 8º, porque outros times estão ganhando. Se acontecer do Fluminense ou o Cruzeiro ganharem, a gente vai ter que torcer para o Fluminense, que meteu uma sova no São Paulo, ou para o Cruzeiro. Eu acredito que o Cruzeiro vai ganhar essa Copa do Brasil, que é o time que está mais forte aí dentre eles. Mas assim, olha a situação do São Paulo, é vexaminosa. É vexaminosa. O São Paulo não consegue chegar a uma pré-Libertadores em 8º pelas suas próprias pernas. Tem que depender de outros times. É uma vergonha completa. E aí vocês sabem, o jogo foi na quinta-feira, sexta-feira, né, ontem, houve pedido de demissão, né? Tinha que sair, né? Carlos Belmonte vazou, foi embora, já foi tarde. E o pior de tudo, gente, talvez esse cara venha querer ser
candidato para ser próximo presidente do São Paulo. Se isso aqui não é uma bagunça, a gente não sabe o que é. E saiu o tal de Chapecó e tal de Nelsinho, que ninguém, absolutamente ninguém sabia o que esses caras faziam lá. Com certeza não era coisa boa, porque olha o desempenho desse time em todas as esferas do clube, né? Então, várias e várias outras notícias aqui fizeram um grafite aos arredores do Morumbi, pedindo a sair do Casares. Mas assim, cadê a torcida organizada? As torcidas organizadas, até agora, cadê o protesto lá na frente? Aí a gente fala, mas por que você, torcedor, não vai lá? Só é a torcida organizada. Eu não posso, eu moro em outro estado, não tem nem como, né? Mas assim, não é a torcida organizada que está sempre lá? Então ela é a primeira que tem que cobrar. Tem que cobrar e muito, não só rede social. E aí, a oposição está buscando assinatura para impeachment do Casares. Vocês acham que isso vai acontecer, gente? Jamais, jamais, jamais. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E a gente tem uma oposição tão fraca que não lançou um candidato na última, na reeleição do Casares. Não lançou um candidato. Agora quer pedir impeachment. Sai fora. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Gostaria, mas quem é que ia entrar? Porque alguém tem que entrar. Tem que acontecer alguma coisa nesse time aí. Mas eles não vão fazer impeachment no Casares. Esquece isso daí. E aí teve um torcedor ontem que fez um protesto com nariz de palhaço e peruca de palhaço lá, cobrando. Foi cara. A torcida do São Paulo tem que ser mais mobilizada. Eu sei que é difícil, é muito complicado, mas é aquela questão, né? Se a organizada não puxar isso daí, vai ser difícil mesmo. E o São Paulo é essa situação, pessoal. Situação vexaminosa. São Paulo não depende das próprias pernas, do próprio esforço. E eu continuo aqui colocando: o São Paulo não vai chegar a essa pré-Libertadores pelas próprias pernas. Não vai chegar. Se acontecer, é que assim, para mim, se o São Paulo for ou não for, vai ser vergonha indo e podendo ser eliminado para a Libertadores, que isso tem grande possibilidade de acontecer, e ele não indo vai ser vergonha do mesmo jeito, que é não ter conseguido fazer nem isso, e só uma vaguinha na Sul-Americana. Essa é a grande realidade. O São Paulo está definhando, infelizmente. Se algo não acontecer de forma drástica, esse clube não vai sair desse marasmo, infelizmente. E é um clube que a gente tanto ama, né? A gente, não é à toa que a gente assiste igual. Eu assisto muito, eu assisto tudo que der pro São Paulo, né? Muitas coisas, mas a gente só vê coisas do passado que a gente consegue ver, que dá aquele ânimo na gente. São Paulo ganhou essa Copa do Brasil em 2023, a gente achou não, agora a gente vai, né? Agora a gente vai brigar um pouco mais, mas declínio. Em 2024 ganhou aquela Supercopa em cima do Palmeiras lá, que não vale nada, não valia nada, e daí só vergonha. Conseguiu uma vaguinha na fase de grupo da Libertadores, em 6º lugar, por causa do Botafogo. Então, porque o Botafogo ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. Aí abriu mais vaga, o São Paulo entrou direto. Esse ano não vai acontecer isso. Essa é a realidade, né? E assim, eu já vou adiantando, quarta-feira eu não vou assistir o jogo, porque eu tenho um compromisso bem na hora. Eles colocaram o jogo, se eu não me engano, 8 horas da noite de Brasília, aqui no meu estado. Eu moro no Centro-Oeste, então aqui é 1 hora menos. Vamos dizer, 1 hora menos. Então eles colocaram, tô até olhando aqui, o jogo. Vamos ver aqui que hora que colocaram. Do São Paulo. Colocaram o jogo 19 horas aqui, 20 horas de lá de Brasília. 19 horas aqui, eu vou estar num compromisso aí, não vou conseguir assistir. Talvez eu venha com um vídeo depois, lá na quarta-feira, para comentar alguma coisa só sobre o resultado mesmo, o que foi e o que não foi. Porque tá triste, tá melancólico. Infelizmente a gente só tem isso a falar, tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.